Pessoal, hoje o nosso assunto tem a ver com a biologia. Nós vamos falar hoje sobre Darwin, Charles Robert Darwin, nas equipes. Em 1859, Charles Darwin publicou a sua obra mais conhecida, né? A Evolução das Espécies por Meio da Seleção Natural. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns conceitos básicos aqui, são 4 grandes conceitos básicos, e vamos ver como é que isso se aplica para o gestor na montagem e manutenção das suas equipes. A gente começa aqui com a população. População. Então, temos aqui um indivíduo dessa população. E temos um outro indivíduo dessa população que vão consubstanciar aí o primeiro conceito, que é o conceito de cruzamento. Aqui, os indivíduos não necessariamente são seres humanos, né? Porque o pessoal vai falar, está falando de cruzamento entre seres humanos, está falando em geral, né? Cruzamento. Esse cruzamento, ele vai levar a indivíduos que vão ter características dos seus pais. Então, ele vai ter características dos pais. É claro que eu estou aqui falando de genótipo, né, e não de fenótipo. Isso aqui é só uma simplificação para a gente entender os conceitos. Então, lá na fase de primeiras mitoses celulares, a gente pode ter um fenômeno conhecido como mutação. Eu tenho cruzamento, é o primeiro conceito. O segundo conceito é o conceito de mutação. Essa mutação vai gerar indivíduos que têm as características dos pais, entretanto, com alguma diferença. Vamos pegar aqui, vamos desenhar aqui um indivíduozinho. Que tem aqui o corpo, um bracinho vermelho, perninha verde. E aí nasce um braço azul nele aqui. Não. Mutação. Então, população. Essa população tem outros indivíduos, né? Tem outros indivíduos aqui em cima que também vão passar pelos seus processos lá de cruzamento, mutação, etc. Eu posso ter um fenômeno com alguns desses indivíduos aqui, motivado por diversos fatores, tá? Isso é muito comum em motivações étnicas, ou às vezes até religiosas. É você ter um outro conceito chamado de isolamento reprodutivo. Isolamento reprodutivo. O que é isso? Isso aqui é o cidadão que só vai ter descendentes dentro daquele mesmo grupo. Ao longo do tempo, se isso representar algo étnico, eu vou ter uma população tendenciosa àquelas características genotípicas daqueles indivíduos que estão em isolamento reprodutivo. Eles não se misturam muito com os outros.
Mas aí o que acontece? Na população, a gente vai ter um fenômeno, né? Vou desenhar aqui como se fosse um funil de filtragem. Esse funil de filtragem aqui, vou colocar ele aqui assim, como se fosse um funil, né? E com o passar do tempo, aqui tem o tempo. E nesse tempo vão acontecendo os cruzamentos, mutações, isolamentos reprodutivos, etc. Eu vou com a influência do ambiente, esse funil aqui é o ambiente, né, a força do ambiente, eu vou botar aqui ambiente 1. Eu vou ter o quarto conceito, que é o conceito de seleção natural. Seleção natural. O que é seleção natural? Seleção natural é o seguinte: dentro de um determinado ambiente, os mais aptos sobrevivem. Mais aptos a este ambiente sobrevivem. Sobrevivem no sentido da população, né? Então eles procriam. Procriam mais do que os outros. Os menos aptos procriam menos. Por exemplo, aumentou a temperatura do ambiente, então aqueles que são mais adaptados a alta temperatura, eles têm mais mobilidade, conseguem procriar mais e tal. Então, ao longo do tempo, a população que vai sobreviver mais vai ser a mais adaptada a um ambiente mais quente, por exemplo. Então, um ambiente ele é um filtro que, com o tempo, ele promove seleção natural das espécies que estão passando o tempo todo por cruzamento, mutação e isolamentos reprodutivos. Muito bem. Só que vai passando o tempo, seleção natural. Aí nós temos um fenômeno que acontece também o tempo todo. Que é o mesmo fenômeno. Só que num tempo diferente. Condições diferentes. Então passa mais um tempo aqui. Passa mais um tempo, mas com uma característica muito interessante. Mais um tempinho aqui. Mais um tempo. Esse ambiente já não é mais um ambiente 1. Ele já é um ambiente 2. Não é mais tão quente. Agora nem importa tanto a adaptação ao calor, porque não é mais tão quente. Mas ele ficou muito seco, por exemplo. Mudou o ambiente. Então, aqui eu tenho uma mudança, com esse tempo, eu tenho uma mudança do ambiente. Mudança do ambiente. E aqui, esses aptos a esse ambiente aqui, já não são mais tão aptos a um ambiente novo. Então aqui eu tenho uma outra seleção natural, em que eu tenho novos aptos. Eles sobrevivem. Aí imaginem que eu só tenho esses primeiros aptos aqui na minha população. A tendência dessa população é desaparecer. Porque eu mudei o ambiente, eu não consigo me adaptar a tempo a esse ambiente. Então, na verdade, isso tudo daqui, esse processo ao longo do tempo, ele vai favorecer a diversidade e as pessoas falam assim, porque é bom porque eu só tenho cachorro de uma determinada raça, que é a melhor que tem. Só tenho cavalo com pedigree lá, puro sangue,
etc. E tem até alguns malucos que ficam fazendo isso para a população humana, né? Raça pura, aqueles conceitos odientos que levaram até a guerras, né? Então eu tenho mais diversidade, isso é totalmente contra o processo natural. Se eu tiver uma raça pura aqui, com uma mudança de ambiente, a tendência dela desaparecer é muito alta. Se eu tiver uma população diversa, eu tenho muito mais chance de adaptabilidade. Adaptabilidade a mudanças de ambiente. Então, se o nazista estudasse um pouquinho o Darwin, ele falaria menos bobagem, né, em relação a esse assunto de raça pura, etc. Não só o nazista não, tem gente que repete bobagem por aí também. Vamos falar agora do ponto de vista de... Vamos esquecer que nós estamos lidando com indivíduos que se reproduzem, cruzam, mutam, tem isolamento e tem seleção natural ao longo do tempo. Vamos esquecer que isso se aplica a populações de seres vivos. Vamos agora tentar mergulhar no mundo das ideias. Então vamos pensar que os nossos indivíduos aqui, na verdade, são ideias. Ideias. Então, quando a gente está lidando com equipes, a gente precisa trabalhar com ideias nessas equipes. Como é que eu vou preparar a minha equipe para que ela seja mais adaptável a mudanças de ambiente? Aí vamos começar as perguntas de trás para frente. Eu preciso que eu tenha uma equipe que seja resiliente, né? Então eu estou buscando aqui com essas ideias, gerenciamento de equipe, uma resiliência. E o que é essa resiliência? É a adaptabilidade à mudança de ambiente. É uma equipe que é flexível e que consegue ter um bom rendimento mesmo com mudança de ambiente. Então eu preciso de diversidade. Diversidade em geral, de temperamentos e tal, e de ideias. Então como que eu consigo, com diversidade de ideias, gerar uma equipe altamente resiliente e adaptável? Vamos começar aqui pelo conceito de cruzamento de ideias. Cruzamento. Como é que eu vou conseguir melhorar esse conceito darwiniano para um ambiente que seja resiliente, né? Então eu vou promover o cruzamento de ideias. Eu vou incentivar interações na equipe. Eu vou incentivar chamadas piramidações. O que é piramidações? É eu pegar duas ideias base e botar por cima delas uma terceira que as representa e que estão embasadas nela, mas que ela é uma evolução, digamos assim, das ideias originais. Aí eu vou construindo essas mini pirâmides até chegar numa ideia mais superior que represente as outras ideias que a geraram. Isso é piramidação de ideias, né? E basicamente eu preciso incentivar o diálogo. Fazendo isso, eu estou promovendo no campo das ideias o conceito de Darwin de cruzamento, né? Mas não basta ter cruzamento, porque o cruzamento ele não gera a diversidade toda. Eu preciso ter mais uma coisinha aqui chamada de mutação. O que é a mutação das ideias? A mutação, ela na biologia ocorre ao acaso, né? Aqui é o cidadão que pensa fora da caixa. Então eu preciso incentivar a inovação e a criatividade. Com isso eu consigo aplicar o conceito darwiniano de mutação para que as minhas ideias possam passar e serem resilientes. A minha equipe, na verdade, que gera aquelas ideias vai ter a característica da resiliência. Então, e o isolamento? O isolamento é ruim? Não.
O isolamento reprodutivo total certamente é ruim, porque ele vai contra a diversidade. Mas se ele é setorizado, ele pode ajudar a não fazer desaparecer características boas por falta de cruzamento. Então, algumas pessoas chamam isso, no linguajar computacional, de elitismo. Só que o elitismo ele ficou, tem uma acepção muito ruim do ponto de vista humano. Não, mas a gente pode pensar no isolamento como sendo uma reverência ao nosso histórico. É não esquecer o histórico, é a gente ter esse histórico para poder comparar, né? Não é sempre ficar fazendo tudo novo, eu estou começando um processo de reinventar a roda. Não é isso, eu preciso ter equilíbrio entre essas forças. E aqui seria um chamado conservadorismo. Conservadorismo não no sentido político, econômico, mas no sentido de conservar aquilo que já se provou ser bom. E reavaliar isso de vez em quando. Então, se eu consigo agir como gestor, promovendo no campo das ideias cruzamento, mutação e isolamento, eu estou pegando o conhecimento de Darwin para populações que, através da seleção natural, mesmo com mudança de ambiente, sobrevivem e conseguindo fazer com que a minha equipe, com esse equilíbrio, ela seja uma equipe altamente resiliente e adaptada às mudanças de ambiente, sabendo que, para isso, o conceito-chave é o conceito de diversidade. Muito obrigado e até a próxima.